Olá, Davidson. Que prazer estar contigo aqui agora, gravando esse case de sucesso, né? Que tem que ter sido um sucesso para a gente gravar esse case. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse onde trabalha, o que faz e o seu maior desafio profissional hoje. Bom, Giovana, é prazer estar aqui com você. É uma grande satisfação mesmo passar por esse trabalho que a gente vem caminhando, vemos fazendo juntos, né? Hoje, né, meu nome é Davidson Coelho, trabalho hoje na Vale Base Metals, a maior mina de cobre do Brasil, a céu aberto, aqui na unidade de Salobo, né, região de Marabá, do Pará. Eu tenho a posição hoje de engenheiro master, né, no ramo de confiabilidade e manutenção, né? Trabalho com equipamentos de mina, especificamente a frota de perfuração, onde eu tenho um background já de 19 anos e vem tendo uma prospecção de carreira interessante na empresa, o que fez com que eu procurasse esse trabalho para estar aprendendo, desenvolvendo com você. Bacana. Davidson, vou pegar esse gancho. Você me procurou, não fui eu que te procurei. Me conta como é que você me achou. Bom, Giovana, é interessante falar sobre isso, né? Porque geralmente as pessoas fazem indicação ou pegam marketing. Não, mas eu te procurei vendo o resultado da evolução do comportamental e posicionamento sofisticado de um colega de trabalho a quem eu tenho muita admiração. Ah, É, eu observei que ele estava tendo algumas evoluções, né, e melhores posicionamentos numa posição bem estratégica, a qual ele tem grandes desafios, né, isso me despertou interesse em conhecer um pouco mais, saber o que ele estava fazendo para poder lidar com aqueles desafios que eram semelhantes aos meus, e eu via que ele estava com um pouco mais de facilidade de um certo tempo. E o procurei, e onde ele falou que estava fazendo um trabalho com você, especialmente sobre essa área de posicionamento em uma mentoria executiva, onde me despertou interesse em conhecer, e eu vi que fazia muito sentido para mim naquele momento. uhum. Você fez uma metáfora para mim, um tempo atrás, sobre o peixe, não é? Eu queria que você contasse para gente como é que você se via antes de fazer o trabalho, o que você descobriu. Pois é, sobre essa metáfora eu acho engraçado porque a partir do momento que a gente vai tendo alguns passos e subindo alguns degraus na empresa, querendo ou não, assumindo riscos, né, a cada posição que a gente assume, é um risco também assumido para a carreira, e acaba que a gente não está ciente de todos os riscos ou os desafios, apesar de que é isso que nos move. E quando eu falo que eu era, né, a metáfora do peixe, é que o peixe ele está dentro da água o tempo todo, mas ele não sabe que está molhado, né? E e era algo que eu passei a ter uma consciência situacional quando eu comecei a fazer esse trabalho, para entender, para fazer a leitura do ambiente, para saber também a importância de ler o ambiente dentro da posição que a gente, algumas posições que a gente vai assumindo ou vai nos sendo delegada, e mais do que isso, como fazer, né? Ou seja, eu era um peixe que estava molhado, mas não sabia. Hoje, tomei consciência de ser um peixe. Sei que tem os riscos de alguns outros tubarões e quero ser um dia assumir a posição de tubarão, quem sabe, mas a posição, esse trabalho, essa progressão nos permite ter essa visão mais estratégica de ambiente e como fazer todo esse movimento que eu acredito que é muito importante. Ok. Eu ouvi falar que você está dando o que falar dentro da empresa. Hum, A alta liderança está comentando a seu respeito. O que será que eles estão falando? Me conta. Bom, o que aconteceu, né, é que, assim, antes eu tinha uma imagem, né, mais, vamos dizer, um pouco mais reativa a alguns tipos de processo, e onde eu fui submetido, né, do ano passado para cá, que também foi quando eu comecei o trabalho com você, eu fui submetido a alguns outros desafios, que foi um momento mais crítico do processo a qual eu tomava conta, e eu vi a importância desse trabalho que a gente estava fazendo, que comecei a fazer e foi muito oportuno, inclusive, e os resultados alcançados, né, foram muito satisfatórios. E não só os resultados, mas por eles ter resultados sustentáveis e de como eles foram alcançados. Aí é onde despertou a curiosidade da liderança acima, né, da alta liderança, em saber como estava sendo feito, como estava conduzindo e como. E eu comecei a ouvir alguns bons comentários e que também essas interfaces melhoraram. Me permitiu ter mais espaço com as pessoas, mudar percepções distorcidas ao meu respeito, inclusive, mas mais do que isso, assim, eu permitiu que eu criasse mais pontes do que construir muros, que era um desafio meu que era imposto até na minha forma de comunicar, que é mais um dos pontos que eu melhorei bastante. Vejo que tenho muito a melhorar, mas esse muito é insignificante, tendo em vista o que eu tinha antes de começar esse trabalho com você, e que eu pretendo manter o nosso contato para eventuais consultorias, que isso é muito importante, eu acredito Uma que você. então, são diversas ferramentas que eu aprendi, né? E também como Uhum. usá-las, essa questão para mim Perfeito. Eu consegui perceber grande avanço na sua conduta, na sua postura, né? Seu tom de voz é outro. Você respira antes de responder agora. Entendeu a importância de perguntar,
né? Que é maior do que a resposta, porque quando vocês chegam a um engenheiro master de uma planta do mundo, né? Cuida de terras raras, enfim, vocês são muito especialistas e vocês, para vocês, as coisas parecem muito óbvias, né? Mas elas não são, né? E você entendeu isso, e agora você está mostrando muito mais senioridade, sofisticação e sabedoria, não é? Por ouvir muito mais, por entender a dinâmica, o entendimento, a pergunta, a dor do outro, Uhum. né? Eu quero te dar os parabéns e quero te perguntar, você quer deixar alguma mensagem? Ah, eu gostaria sim. Eu gostaria de deixar essa mensagem para o grupo seleto de pessoas que procuram um posicionamento sofisticado, que tenham a perspectiva e prospecção de posicionamentos, um posicionamento profissional dentro dessa área mais executiva, que esse trabalho é fundamental, ele é necessário para que a pessoa ela entenda a importância de algumas ferramentas, que tenha conhecimento delas e principalmente como usá-las, né? Porque eu acredito que se a pessoa que almeja essa posição ela não tiver, é como se ela fosse para a guerra sem armas. E é gratificante crescer, assumir algumas posições, mas assim, mais do que isso, é bom a pessoa saber onde está, porque está e onde ela quer chegar é importante. Não, essa mensagem não é para todas as pessoas, porque nem todas as pessoas têm essa prospecção. Mas se tem essa prospecção, eu recomendo esse trabalho, recomendo essa técnica e que a Giovana possa ser sua companheira nessa prospecção e crescimento pessoal. Vai ser um prazer. Como foi contigo? Meus parabéns mais uma vez. Sucesso, seguiremos juntos até eu ver você chegar a esse level, tá bom? Um grande abraço. Até Tchau, mais. tchau. Obrigado, Giovana. Tchau.